Amém, glória a Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas. Livro de Jonas. Nós vamos ler o capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Quero ler com os irmãos o versículo 6. Versículo 6 e versículo 7, amém? Jonas, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Amém? Diz assim no versículo 6. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Amém? Vamos ler só até aqui por enquanto, amém? Vou estar orando também. Pai maravilhoso e amado, Deus eterno, estamos, Senhor, neste momento entrando na Tua presença, Senhor, no momento da palavra, Senhor. O Senhor já falou conosco, Pai amado, do início do culto até este momento, e nós te pedimos, Jesus, continua falando conosco, Pai. Continua, Jesus querido, falando aos nossos corações, que não seja, Deus, as minhas palavras, mas as Tuas palavras, Senhor. Falando aquilo, Senhor, Jesus querido, não que eu quero ouvir, mas aquilo que o Senhor quer dizer, Senhor, para a minha vida e para a Tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Aqui o livro de Jonas, né, que nós conhecemos. Jonas, que a gente pode dizer que é uma palavra que tem uma história onde as crianças costumam gostar bastante, né? As crianças adoram ouvir a história de Jonas. A gente fala a história, mas a gente sabe que é a palavra do Senhor. As crianças adoram ouvir falar de Jonas, um homem que entrou dentro de uma barriga de um peixe, né? E que lá ficou na barriga de um peixe. E quando a gente conta essa história para as crianças, a gente vê que os olhinhos deles se enchem de alegria, né? E já ficam admirados. Nossa, como assim? Um homem dentro da barriga de um peixe? Que peixe era esse? Era uma baleia? Era um tubarão? A palavra do Senhor, ela não fala que peixe era esse, mas a gente sabe que era um peixe grande, engoliu a Jonas. Jonas, meus amados irmãos, um profeta do Senhor. Jonas, um profeta de Deus. Jonas, a palavra de Deus vai nos dizer que ele cresceu ali na presença do Senhor. Jonas, ele cresceu vendo, meus amados irmãos, Nínive, a capital da Síria, torturando ali o povo de Israel, perseguindo ali o povo de Israel. Nós podemos dizer, olhando assim para a palavra do Senhor, que Jonas era um homem que cresceu vendo tudo aquilo e era uma pessoa que guardava em sua memória. Jonas ia guardando em sua memória a cada tortura, a cada perseguição que o povo passava. Jonas ia guardando no seu coração a cada ato, meus amados irmãos, que aquele povo de Nínive fazia para com o seu povo. A palavra de Deus nos diz que Nínive era uma cidade da qual tinha homens muito maldosos, maliciosos, pervertidos. Nínive era uma cidade da qual o pecado estava subindo até as narinas de Deus. Ele fedia, meus amados irmãos. E a palavra de Deus vai nos dizer que ali no meio está Jonas. Jonas, um profeta do Senhor. Jonas, meus amados irmãos, que tinha ali uma ligação para com Deus.
Jonas, um homem que sabia ouvir a voz de Deus. Ele reconhecia quem era Deus. Ele reconhecia quando Deus falava com ele. Ele reconhecia o Deus que ele servia. A gente conhece a história de Jonas, todos nós conhecemos. A palavra de Deus vai nos dizer que lá no capítulo 1 de Jonas, logo no comecinho, Deus chama agora Jonas e diz para ele: olha, Jonas, levanta-te e vai até a cidade de Nínive. Está no capítulo 1, no versículo 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. O Senhor agora olha para a vida de Jonas, vê em Jonas o profeta que ele queria que se levantasse naquele momento. Para quê? Para chegar até a cidade de Nínive e pregar para ela. A palavra de Deus vai nos dizer que Jonas, ao ouvir aquilo, Jonas se levantou mesmo. Mas Jonas não se levantou para ir para onde o Senhor tinha ordenado. No versículo seguinte, no versículo 3, vai nos dizer: Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Quando a gente olha essa palavra aqui, eu estava aqui ministrando aqui num caderninho, anotando, e quando eu vi essa palavra aqui no versículo 3, que diz que Jonas se levantou, mas para fugir diante da face do Senhor. Quando eu li essa palavra, eu me lembrei do livro de Salmos, no capítulo 139, no versículo 8, que eu quero ler juntamente com os irmãos. Salmos, capítulo 138, no versículo 8, que nos diz assim: se subir ao céu, tu estás aí. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. A palavra, meus amados irmãos de Deus, aqui no livro de Salmos, está querendo dizer, como se fosse dizendo para Jonas: olha, Jonas, não adianta você fugir. Jonas, da presença do Senhor, ninguém foge. Se eu subir ao céu, tu estás ali, Senhor. Se eu descer nas extremidades do mais profundo mar, tu também estás ali. Algumas versões dizem: se eu chegar ao inferno, tu estás ali. Meus amados irmãos, Jonas não estava entendendo ainda que não tinha como fugir diante da face do Senhor. E nesse versículo ele nos deixa bem claro que Jonas se levanta, mas para fugir diante da face do Senhor. Jonas achava que ele iria fugir. Quando eu comecei a ler essa palavra, eu falei: Senhor, é verdade. Quantas das vezes nós pensamos que nós conseguimos fugir diante da face do Senhor? Quantos de nós, muitas das vezes, meus amados irmãos, pensamos que conseguimos fugir dos olhos do Deus Todo-Poderoso que nós servimos? Mas como assim, Daniele, fugir? Eu não entrei no navio, eu não mudei de cidade, eu não fui para outro lugar. Mas muitas das vezes não precisamos nem sair do local que nós estamos. Mas nós tentamos em nossos corações fugir da presença do Senhor. Nós talvez não pegamos um barco, um navio como fez Jonas, não mudamos de cidade, não mudamos de local, mas em nosso coração, em nossa mente, com nossos atos, com as nossas atitudes, nós tentamos fugir da presença do Senhor. Porém, Jonas, meus amados irmãos, ao entrar naquele navio, tentando fugir da presença do Senhor e ir para Tarsis, nós sabemos o que aconteceu. O Senhor, ele manda ali uma grande tempestade. Os marinheiros daquele navio começam a ver aquela tempestade que eles nunca tinham visto antes. Eles começam agora a ficar nervosos, porque eles tentam entender o que estava acontecendo. Os homens que eram marinheiros, os homens entendidos de mar, os homens sabiam como lidar com aquela situação, mas agora eles se encontram no momento onde eles perdem o total controle. Eles não sabiam que estava ali, dentro daquele navio, um fugitivo, um tentativo de fugir da presença do Senhor. Um homem que tentava fugir diante da face de Deus. Não era um homem comum que estava ali junto com ele. Não era somente um viajante. Era um homem que estava tentando fugir da presença do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que aqueles homens agora ficam nervosos, ficam temerosos, começam a clamar cada um pelo seu Deus, começam a tentar a sorte, começam a fazer de todas as maneiras.
e de nada adianta. E aí um deles lembra que tem Jonas dentro daquele navio junto com eles. E então no versículo 11, meus amados irmãos, eles começam ali falando com Jonas e eles perguntam. E disseram-lhe, que faremos nós para que o mar se acalme? Eles conversaram com Jonas, eles tentaram entender de onde que Jonas estava vindo, para onde que Jonas estava indo, o que estava acontecendo com a vida de Jonas. Eles entenderam, meus amados irmãos, que aquela tempestade que estava acontecendo ali não era algo normal, havia de ser alguma coisa sobrenatural. E a palavra de Deus vai nos dizer que ao conversar com Jonas, Jonas fala para eles, olha, sou eu, a culpa desta grande tempestade é por causa de mim, a culpa de todo isso reboliço que está acontecendo é por causa de mim. Eu estou fugindo da presença do Senhor. Eu estou sendo desobediente para com o Senhor. E agora no versículo 11, quando os homens perguntam para Jonas, o que faremos? E agora o que faremos? Nós, para que o mar se acalme. Os homens olham para Jonas agora e ele fala para ele, nos dá uma solução. Que faremos nós para que este mar se acalme e nós todos não venhamos a morrer? A palavra de Deus nos diz que Jonas, no versículo 12, diz assim: e ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Olhando para a palavra do Senhor, quando eu olhei assim, eu falei, Senhor, Jonas, ele teve ali a capacidade de olhar para aqueles homens e dizer assim, olha, me pega e me joga aí nesse mar. A gente vê um pouquinho antes que os homens clamaram, os homens tentaram a sorte, os homens fizeram várias maneiras procurando uma solução. Mas agora diante de um servo de Deus, diante de um profeta, diante de um homem que tinha visto todas as maravilhas do Senhor, os livramentos que o Senhor dera em todos os momentos para Israel, a gente vê um homem que ele não clama. A gente vê um homem que ele não pede neste momento por socorro pelo Senhor. Ele não pede a Deus por uma solução. Ele não pede neste momento para que Deus acalme o mar, que Ele acalme a tempestade, porque Jonas estava com seu coração endurecido. Jonas ainda, meus amados irmãos, estava disposto a desobedecer a Deus. Jonas estava convicto de que ele ainda conseguiria fugir da presença do Senhor. A palavra de Deus diz que Jonas fala para eles, levanta-me, lança-me ao mar. E esta tempestade vai se acalmar, e esta fúria do mar vai se acalmar, este reboliço vai se acalmar, tudo vai voltar ao normal, basta vocês me pegar e me lançar neste alto mar. A palavra de Deus vai nos dizer que os homens fizeram desta mesma forma que Jonas falou. Os homens pegaram Jonas, lançaram Jonas ao mar, e o mar se acalmou. E agora, meus amados irmãos, lendo a palavra do Senhor, a gente vai ver que no capítulo 2, o que Jonas faz é uma oração. O que Jonas faz, meus amados irmãos, no capítulo 2, é clamar. Porque no versículo 6 e no versículo 7 que nós lemos, que diz assim, eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Em que momento que Jonas agora se lembra do Senhor? Que momento era esse que Jonas estava passando quando ele fala desfalecia, quando eu desfalecia? Jonas, meus amados irmãos, já estava lá na profundeza, nas profundezas do mar. Jonas foi lançado em alto mar. Jonas estava afundando. Jonas estava, meus amados irmãos, com a sua mente já em outro lugar. E aí vem a misericórdia do Senhor sobre a vida de Jonas. Mas como assim, Daniel? É a misericórdia do Senhor sobre a vida de Jonas. Porque, meus amados irmãos, o que Jonas está fazendo aqui é mostrar que ele reconheceu quem era Deus. E que diante da face do Senhor ele não conseguia fugir. Jonas estava agora, meus amados irmãos, lá em alto mar. Nas profundezas, ninguém poderia mais salvá-lo. Mas o Senhor manda agora um grande peixe. E o Senhor manda esse grande peixe para salvar a Jonas. Quando Jonas ele diz assim, quase me desfaleci.
quando eu estava desfalecendo, quando Jonas já pensou, é o fim, não tem mais jeito para mim, o Senhor agora manda um grande peixe para ele, e o peixe o engole. E no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 1, nós vamos ler que diz assim: e orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Quando eu li essa palavra, eu fiquei olhando e falei: Senhor, Jonas precisou passar por todo esse processo. Jonas teve a oportunidade de clamar ao Senhor naquele momento que estava naquele navio junto com aqueles marinheiros. Jonas teve a oportunidade de levantar as suas mãos e pedir pela tua misericórdia. Jonas teve a oportunidade de abrir a sua boca e clamar, Senhor, pela tua salvação. Mas Jonas precisou passar, meus amados irmãos, por um deserto. É um deserto mesmo, um deserto dentro da água, um deserto no meio ao mar, um deserto de desespero, um deserto, meus amados irmãos, de aflição, para que Jonas pudesse reconhecer que no momento da sua angústia, não importava onde que ele estava, se era no navio, se era nas profundezas do mar, ou se era, meus amados irmãos, dentro da barriga desse grande peixe. Ele clamou ao Senhor, ele entendeu, meus amados irmãos, que para clamar ao Senhor, não importa o lugar que nós estamos. Se você está precisando de um socorro, clame ao Senhor. Se está precisando de uma salvação, clame ao Senhor. Jonas, meus amados irmãos, precisou entrar dentro da barriga daquele peixe. E com a sua alma angustiada, ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração de Jonas. Porque no versículo 3 diz assim: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Jonas, ele reconhece, e ele tem um coração, através dessa oração, meus amados irmãos, de arrependimento. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Essa oração de Jonas foi falando com Deus tudo aquilo que ele estava passando dentro do mar. Tudo aquilo que tinha acontecido com ele nas profundezas do mar. Quando ele agora reconhece e ele clama ao Senhor, ele vê, meus amados irmãos, que o Senhor o ouve. E quantas das vezes nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos assim e falamos: Senhor, a gente lê, clama a mim e responder-te-ei, mas mesmo assim a gente não clama. Quantas das vezes a gente lê a palavra do Senhor falando que o Senhor não rejeita um coração contrito, não rejeita um coração quebrantado, não rejeita um coração humilde, não rejeita um coração que se rende, mas mesmo assim nós preferimos continuar com a dureza do nosso coração. Mesmo assim nós preferimos continuar com a desobediência. Jonas, meus amados irmãos, estava, meus amados irmãos, passando por um processo de entender que as misericórdias do Senhor, ela dura para sempre. Jonas estava passando por um processo para entender que Deus amou o mundo de tal maneira. E esta tal maneira, meus amados irmãos, Jonas não entendia. Eu não preciso tentar entender o que é esta maneira. Eu não preciso tentar entender o porquê o amor tão grande. Meus amados irmãos, quando eu passo a obedecer a Deus, eu não preciso tentar entender por que Deus quer levar a salvação para o meu bairro. Se o meu bairro não quer saber de Jesus, por que Deus quer levar a salvação para a minha família? Se a minha família muitas das vezes negligencia a palavra do Senhor, meus amados irmãos, o Senhor, Ele olha para o coração de cada um de nós. O Senhor, Ele estava olhando para aquela grande cidade, vendo, meus amados irmãos, lá na frente o que aconteceria. Jonas e eu, meus amados irmãos, e cada um de nós só olhamos o limitado.
Eu consigo olhar até ali naquela parede. Depois daquela parede eu não consigo olhar mais nada. Eu só consigo olhar o irmão, a irmã exterior. Depois disso eu não consigo olhar mais nada. Jonas estava olhando para a cidade de Nínive e estava lembrando de tudo aquilo que Nínive fez ele passar. De coração duro, aquele povo ruim, aquele povo malicioso. E Jonas estava achando que a salvação deveria ser somente para ele. Meu Deus, por que não a salvação para mim? Para mim que estou na tua presença, para eu que estou diante da tua face. E o Senhor estava olhando adiante. Deus olhava adiante. Deus olhava Jonas pregando. Deus olhava, meus amados irmãos, o povo de Nínive se arrependendo. Deus olhava, meus amados irmãos, a salvação vindo para aquele povo. E Jonas achava que a salvação vinha dele, mas não é. Porque no versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: Os que observam as vaidades, vós deixam a sua própria misericórdia. Jonas falando. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Jonas declarou: do Senhor vem a salvação. Aqueles que buscam a vaidade, aqueles que buscam outros deuses, eles estão perdidos, eles não têm socorro, eles não têm saída, eles não têm solução. Mas eu com a minha voz exaltarei o teu santo nome. Eu com a minha voz engrandecerei o teu santo nome. Com a minha voz bendirei ao teu santo nome. Pagarei o meu voto, porque eu entendi que do Senhor vem a salvação. Jonas, meus amados irmãos, entendeu dentro da barriga de um peixe que a salvação não vem do homem, a salvação não vem da mulher, a salvação não vem de um profeta, a salvação vem do Senhor. E o trabalhar de Deus para que a salvação chegue na nossa família, nós não precisamos entender, basta confiarmos. A salvação de Deus, quando chegar na nossa casa, na nossa familiar, na nossa vizinhança, meus amados irmãos, nós não precisamos entender, ela vem do Senhor. No versículo 10 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Quando o Senhor falou ao peixe, Jonas foi vomitado. Jonas precisou entender que quem manda nos animais é Deus. Quem manda nos profetas é Deus. Quem manda no coração de rei é Deus. Quem manda no coração de quem for é Deus, meus amados irmãos. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas o poder está nas mãos de Deus. Jonas precisava entender que a salvação estava nas mãos de Deus e que bastava para ele falar ao peixe. E o peixe foi lá e vomitou Jonas no lugar que ele deveria ficar, que ele não deveria ter pensado sequer em fugir. No capítulo 3, no versículo 5, nos diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Depois da pregação de Jonas, os homens de Nínive creram no Senhor. Jonas não estava pensando nessa parte dos homens crerem no Senhor. Jonas sabia que ele tinha um Deus bondoso, misericordioso, porque depois ele vai falar isso. Mas Jonas achava que a salvação deveria vir da forma que ele queria. No livro de Salmos, no capítulo 3, no versículo 8, nos diz assim: a salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação, meus amados irmãos, não vem pela nossa força. A salvação não vem através da maneira que nós queremos. A salvação vem do Senhor. É dele, meus amados irmãos, que vem a salvação. E quando pensarmos em fugir da presença do Senhor, não fujamos. Quando pensarmos em sermos desobedientes para com o Senhor, não sejamos. Porque a desobediência tem um preço. E esse preço, ele é alto. Esse preço, ele é grande. Eu não preciso tentar entender qual é o preço. Jonas, eu tenho certeza que no seu coração, em seu pensamento, não deve ter passado que um peixe o engoliria. Com certeza não. Talvez ele pensou, vai acabar minha vida,
Ou eu não sei, depois eu consigo me sair daqui. Eu não sei qual foi o pensamento de Jonas. Mas ele precisou passar por isso, por causa do preço da desobediência. E o que o Senhor falou no meu coração esta noite foi isso. Não fugir da presença do Senhor. Que Deus tocou no meu coração, no coração de cada um dos irmãos. Não fugir da presença do Senhor, porque quando fugimos, é ato de desobediência. Porque se estamos fugindo, é porque não estamos indo para o caminho que Deus mandou. Amém? Que o Senhor Jesus possa continuar falando no coração de cada um de nós.